O meu nome é Isabela e tenho 30 anos. Eu trabalho desde os 13. Nunca pedi um centavo à minha família e paguei a minha própria educação. Hoje, acabei de assinar os papéis da minha primeira casa, comprei a sozinha. Fiquei tão orgulhosa que liguei aos meus pais para partilhar a boa notícia. 2 dias depois, fui processada. Os meus pais não estavam apenas a processar-me. Estavam a processar-me por 500.000 rei, alegando que eu tinha roubado o futuro da minha irmã. O que eles não sabiam é que o processo deles iria descobrir um segredo que destruiria a família que eles tanto prezavam. Antes de vos contar o que aconteceu a seguir, digam-me de onde me estão a assistir nos comentários. Deixem o vosso like e subscrevam se sabem o que é ter o vosso sucesso tratado como um crime. A caneta parecia pesada na minha mão. Olhei para a linha final da assinatura na pilha de documentos. Parabéns. Senhora Isabela, é oficialmente proprietária de uma casa. A advogada, uma senhora idosa e gentil chamada Dró Mendes, sorriu calorosamente enquanto deslizava as chaves pela mesa polida, as chaves do meu próprio apartamento em Copacabana, Rio de Janeiro. As minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto as pegava. Eu tinha sonhado com este momento durante 17 anos. 17 anos de suor e exaustão. Tudo a levar a isto. Eu não queria apenas isto, Umerecial. Comecei a trabalhar aos 13 anos. O meu primeiro emprego foi a lavar pratos num restaurante local. O cheiro a gordura e lixívia agarrava-se a mim quando chegava à casa. Enquanto os meus amigos iam a jogos de futebol, eu esfregava panelas, enquanto a minha irmã mais nova, Sofia, tinha aulas de piano caras. Eu estava a poupar para o meu primeiro carro. Quando disse aos meus pais que queria ir para a escola de culinária, eles riram. O meu pai, Ricardo, um professor de história respeitado na UFRJ, chamou-lhe um hobby. A minha mãe, Helena, disse que era um desperdício de potencial quando a Sofia estava claramente destinada à grandeza. Então, paguei eu mesma. Cada centavo da propina veio de bolsas de estudo que ganhei ou do dinheiro que poupei a trabalhar em turnos duplos numa padaria. Paguei os meus empréstimos estudantis no ano passado e hoje, aos 30 anos, comprei a minha primeira casa sem empréstimo. A linha clicou e ouvi a voz da minha mãe Helena. Isabela, o que é? Respirei fundo, mal conseguindo conter a minha excitação. Mãe, adivinha? Eu consegui. Acabei de fechar negócio no meu apartamento. Sou oficialmente proprietária de uma casa. O silêncio que se seguiu estendeu-se por 3, 4, 5 segundos. Era tão pesado que pensei que a chamada tinha caído. Finalmente ela falou. Apenas não, parabéns. Não. Estou tão orgulhosa de ti. Apenas, um apartamento. Continuou ela, a voz monótona e distante, como se eu lhe tivesse acabado de contar o tempo. Bem, isso é bom. Isabela, suponho que seja bom teres finalmente um teto decente sobre a cabeça. O meu sorriso, que tinha sido tão largo que me doía as bochechas, simplesmente desinchou, escorregou do meu rosto. É em Copacabana, mãe? É um apartamento de 2 quartos. Até tem uma varanda. Tentei novamente, esperando por um vislumbre de interesse. Que bom. Ela interrompeu-me com o tom de: estou ocupada, ouve. Ligaste na hora perfeita. Eu ia mesmo ligar-te. Tens de estar em casa este domingo para jantar, sem desculpas. Encostei-me à parede de tijolo do escritório da advogada, a excitação a esvair-se de mim. Está bem. Está tudo bem. De repente a voz dela mudou completamente. Iluminou-se, era calorosa, energizada e pingava com o orgulho que ela nunca usava comigo. Tudo está maravilhoso, anunciou ela, praticamente cantando. A tua irmã Sofia tem umas ótimas notícias para anunciar, e simplesmente fantástico. O teu pai e eu estamos tão entusiasmados. Vamos finalmente ver o seu trabalho árduo ser recompensado. Ótimas notícias. As palavras ecoaram na minha cabeça. 17 anos a trabalhar desde os 13, pagar 60.000 reais em empréstimos estudantis sozinha, poupar cada centavo para comprar uma casa num dos mercados mais competitivos do país. Isso não eram ótimas notícias. Isso era apenas um teto. A minha garganta ficou apertada. O quê? Que notícias são essas? Não posso estragar o momento dela. A Sofia matar-me-ia.
Ela riu. Uma risada feliz e genuína que eu não ouvia dirigida a mim há anos. Mas digamos apenas que o futuro que sempre soubemos que ela merecia está finalmente a acontecer. O verdadeiro legado da família. Legado da família. Isso significava o novo empreendimento imobiliário da Sofia. Então, não te atrases, Isabela. Às 7 em ponto, e talvez tragas um dos teus, sabes, bolinhos, ou algo para a sobremesa. A Sofia adora as tuas tortinhas de limão. Ela desligou antes que eu pudesse sequer dizer adeus. Abaixei o telefone do ouvido, fiquei ali na movimentada calçada de Copacabana, chaves na mão, sentindo-me completamente invisível. A minha maior conquista, o maior marco da minha vida adulta, tinha sido desvalorizada em menos de 3 segundos. Não foi apenas desvalorizada, foi tratada como um aperitivo para o prato principal. Para a Sofia, era sempre, sempre sobre a Sofia. Eu temia aquele jantar de domingo, subi pelo caminho até a antiga casa em Santa Teresa, aquela que os meus avós tinham comprado nos anos 50, era o legado da nossa família, como meu pai sempre lhe chamava. Lá dentro, o ar estava denso com expectativa, e o cheiro do perfume caro da minha mãe. A mesa da sala de jantar estava posta com a melhor porcelana, a prata polida até brilhar. Aquilo não era uma refeição casual de domingo. Era uma performance. A minha irmã Sofia e o seu marido, Gabriel, estavam perto da lareira, a serem o centro das atenções. Sofia, aos 28 anos, estava radiante. Tinha o charme do meu pai e a beleza da minha mãe. Uma combinação que a tornava o centro de qualquer sala. O seu marido, Gabriel, um corretor de imóveis branco de Ipanema, estava ao seu lado, com o braço possessivamente à volta da sua cintura. Ele tinha um sorriso que nunca chegava aos olhos, e um relógio caro que fazia questão que todos vissem. Isabela, chegaste, o meu pai, Ricardo, trovejou, entregando-me um copo de vinho que eu não queria. Grande noite, grandes notícias da Sofia e do Gabriel. A minha mãe, Helena, apenas apertou o meu braço, com um sorriso forçado. A tua irmã tem uma visão tão grande, sussurrou ela. Sentamo-nos, à disposição formal dos lugares, colocando-me na ponta da mesa, como de costume. Depois da bênção, Gabriel levantou-se e diminuiu as luzes. Ele tinha uma apresentação completa de projetor pronta. Obrigado a todos por estarem aqui, começou Gabriel, com a voz suave e ensaiada. Como sabem, a Sofia e eu somos apaixonados por esta comunidade. Pela sua história, ele clicou num botão. Uma imagem do nosso bairro histórico apareceu, seguida por renderizações arquitetônicas modernas e elegantes de edifícios de apartamentos de vidro e aço. Chamamos-lhe a Renascença de Santa Teresa, anunciou ele. Não estamos apenas a construir propriedades, estamos a revitalizar um legado. Planeamos adquirir vários desses edifícios mais antigos e menos desejáveis e transformá-los em espaços de luxo de uso misto. Ele estava a falar de gentrificação, estava a falar de cobrir a história que afirmava amar e estava a apresentá-la como um renascimento. Sofia continuou, a voz cheia de paixão. Vamos trazer novos negócios, um estúdio de yoga, uma cafetaria artesanal, uma boutique de alta gama. Vamos tornar este bairro desejável novamente. Desejável para quem? Perguntei-me. Olhei para o meu pai. Ele estava completamente cativado, acenando com a cabeça, os olhos a brilhar de orgulho. A minha mãe olhava para a Sofia como se ela tivesse acabado de curar uma doença. Esta era a boa notícia real. Não a minha pequena e silenciosa conquista, não o meu apartamento, mas este plano vistoso e vazio para apagar a própria alma da sua própria comunidade. E agora, disse Gabriel, clicando para o último slide. Estamos prontos para falar da parte mais importante, a fase de financiamento inicial. Sofia deu um passo à frente. Colocando a mão no braço de Gabriel, ela olhou à volta da mesa, os olhos brilhantes com uma sinceridade ensaiada. Claro, uma visão tão grande requer capital. Já garantimos o interesse de vários investidores privados, mas para manter o controle total do projeto, para manter o legado na família, precisamos dos nossos parceiros principais. Gabriel acenou com a cabeça. Projetamos um retorno de 20% nos primeiros 18 meses. Este não é apenas um projeto, é uma oportunidade. Uma oportunidade. Vi a minha irmã olhar diretamente para o nosso pai.
A sala inteira prendeu a respiração. Este era o momento. O meu pai, Ricardo, não desapontou. Ele empurrou lentamente a cadeira para trás e levantou-se. A sua alta estatura a dominar a sala, pegou no copo de vinho. Legado, começou ele, a voz profunda e ressonante, da forma como ficava quando estava a dar aulas aos seus alunos de história. O que é um legado familiar não é apenas uma coleção de fotografias antigas, não são apenas histórias, é o futuro que construímos a partir do passado. É responsabilidade de uma geração garantir que a próxima geração voe mais alto. Ele olhou para Sofia, o rosto a suavizar com um orgulho que ele nunca me mostrava. A sua mãe e eu vimos a Sofia transformar-se numa mulher brilhante e capaz. Ela e o Gabriel trouxeram-nos uma visão que honra a nossa história enquanto constrói um futuro próspero. Este não é apenas um projeto, é o próximo capítulo desta família. Ele fez uma pausa, deixando o peso das suas palavras assentar. Pude sentir o meu estômago a apertar. Eu sabia exatamente onde isto ia dar. Sofia e Gabriel precisam de capital. Precisam que a sua família acredite neles. E como chefe desta família, quero dizer que sim. Ele levantou o copo. A sua mãe e eu discutimos isto longamente, para garantir que a Sofia e o Gabriel tenham os recursos de que precisam para garantir o futuro da nossa família. Tomamos uma decisão. Ele olhou à volta da mesa, os olhos finalmente pousando em mim. Por uma fração de segundo, um olhar de puro desprezo. Vamos hipotecar esta casa, a nossa casa de família, para fornecer o capital inicial total para o projeto deles. O som do meu copo de vinho a atingir a toalha de mesa foi abafado pelo grito feliz da Sofia. Gabriel soltou um grito de alegria e puxou-a para um beijo. A minha mãe, Helena, já estava a chorar, limpando os olhos enquanto olhava para a sua filha perfeita e bem-sucedida. Eu apenas fiquei ali, fria. Eles estavam a hipotecar a casa da minha avó, a casa em que eu tinha pago os impostos, a casa em que eu tinha pago para reparar. Eles estavam a pegar na minha herança, na história da nossa família, e a entregá-la à minha irmã e ao seu marido impostor para um projeto de fantasia, tudo enquanto eu estava ali sentada. A sala explodiu, Sofia soltou um grito agudo e abraçou Gabriel, que já estava a levantar o copo para o meu pai. Pai, eu sabia que verias a visão. Gabriel trovejou, a sua voz ecoando com falsa sinceridade. A minha mãe, Helena, já estava a secar os olhos, o rosto uma máscara de orgulhosas lágrimas. Oh, Ricardo, é simplesmente perfeito. A nossa menina a mudar o mundo. Ela fungou, alcançando a mão da Sofia. Estavam todos a celebrar, a brindar, a rir, a planear o seu futuro glorioso e gentrificado. O som do meu garfo de prata a bater no pesado prato de porcelana foi mais alto que um tiro na sala subitamente silenciosa. Todas as cabeças se viraram para mim, os sorrisos congelaram. A mão da minha mãe parou a meio caminho do rosto, olhei para o meu pai. Não podes fazer isso, disse eu. A minha voz não era alta, mas cortou a sala como uma faca. O rosto de Sofia contorceu-se instantaneamente numa carranca. Oh, lá vamos nós! Não te atrevas a tentar arruinar o meu momento, Isabela. Não esta noite. O meu pai Ricardo soltou uma risada curta e aguda. Era um som de puro desprezo. E por que não? Perguntou ele. O tom condescendente, como se estivesse a falar com uma criança que tinha interrompido uma conversa de adultos. Ele recostou-se na cadeira, a imagem do controlo patriarcal. É a nossa casa, Isabela. A sua mãe e eu faremos com ela o que acharmos melhor. Gabriel interveio. Sim, Isabela, isto é sobre o futuro da família, algo que você não entenderia. Trabalhando na sua pequena padaria, vi o rosto da minha avó na minha mente, ouvi a sua voz daquela noite no hospital. Deixa-os ter corda suficiente para se enforcarem. Chegará o dia em que mostrarão as suas verdadeiras cores. Então saberás o que fazer. Esse dia tinha chegado. Esse momento era agora. Lentamente, coloquei o guardanapo na mesa, olhei para o meu pai, para o seu rosto presunçoso e confiante, olhei para a minha mãe, que já abanava a cabeça com a minha audácia, olhei para a Sofia, que parecia querer magoar-me fisicamente. Não, disse eu, a voz perfeitamente calma e clara. Não é a tua casa, pai. O sorriso dele vacilou. O que disseste? Encarei-o e mantive o olhar. Disse, não é a tua casa. Não é há 5 anos.
Esta casa é minha. Vovó Lúcia deixou-a para mim. O ar na sala não ficou apenas silencioso. Rachou. Sofia foi a primeira a mover-se. Ela levantou-se da cadeira tão rapidamente que quase a derrubou. Mentirosa, ela gritou, a voz alta e penetrante. Sua mentirosa ciumenta. Não aguentavas ver-me finalmente conseguir algo. Pois não, tive que estragar o meu momento. A minha mãe, o rosto da Helena empalideceu, as mãos a esvoaçar para o peito. Isabela, para com isto agora mesmo, ordenou ela, a voz tremendo com indignação fabricada. Como te atreves? Como te atreves a inventar uma história tão horrível só para chamar a atenção? Pede desculpa ao teu pai, pede desculpa à tua irmã. Gabriel, o marido da minha irmã, apenas ficou ali. O seu sorriso astuto desaparecido, substituído por um olhar de pura e fria calculista, ele já estava a reavaliar a situação, os olhos a dartarem entre mim e o meu pai. Mas o meu pai, Ricardo, era o mais assustador. O sangue subiu-lhe ao rosto, tornando a sua pele um tom escuro e irritado. Ele apontou um dedo trêmulo para mim do outro lado da mesa. O corpo inteiro dele tremia. Sua rapariga perversa. Cuspiu ele as palavras pesadas de veneno. Fizeste isto, foste ter com a tua avó enquanto ela estava doente, enquanto ela estava a morrer, e enganaste-a. Eu não enganei ninguém, pai, disse eu. A voz a tremer agora. A força unida da raiva deles foi um golpe físico. Vovó Lúcia sabia exatamente o que estava a fazer. Sabia o quê? Rugiu ele, batendo com o punho na mesa, fazendo a fina porcelana saltar. Que ela estava a deserdar o seu próprio filho, que estava a dar a nossa casa de família, o nosso legado, a uma padeira, a rapariga que era uma constante desilusão. Ele não esperou por uma resposta. Olhou para Sofia, depois de volta para mim, os olhos a estreitarem-se em fendas. Eu vejo o que isto é a tua vingança doentia e patética, porque não pagaríamos pela tua ridícula escolinha de culinária. Isso não é verdade, gritei eu. Acabou, gritou ele, dando um passo em minha direção. Vou ligar ao advogado logo pela manhã. Vamos contestar isto. Vamos provar que te aproveitaste de uma velha doente. Vamos provar influência indevida. Vou processar-te por tudo o que tens, sua filha ingrata. Ele estava a centímetros do meu rosto agora. Eu podia sentir o cheiro do vinho no seu hálito. Não vais ficar com esta casa. Não vais receber um centavo. Não vais receber nada. Demorei 3 dias para sequer querer chegar perto do meu novo apartamento. O confronto com o meu pai tinha me deixado a tremer e doente. Mas ao abrir a porta do meu próprio lugar, a primeira casa que eu tinha comprado, a ansiedade começou a desaparecer. Estava silencioso. O sol da tarde entrava pelas portas da varanda, iluminando motes de pó a dançar no ar. Este era o meu santuário. Isto era real. Peguei numa caixa rotulada cozinha. Lá dentro estavam os meus livros de culinária favoritos, aqueles que eu tinha colecionado desde a escola de culinária. Sorri, tirando um velho livro manchado de massa sobre pastelaria francesa, passei a mão pela capa e coloquei-o na prateleira branca e limpa. Este era o meu novo começo. Chega de andar nas pontas dos pés, chega de morder a língua até sangrar, chega de ouvir os sucessos pré-embalados da Sofia, enquanto os meus eram tratados como lixo. Aqui eu podia simplesmente ser. Estava a meio de desempacotar uma segunda caixa, quando uma batida forte e alta ecoou pelo apartamento. Foi tão agressiva que me fez saltar. Derrubando uma pilha de pratos de volta para a caixa, fui até a porta confusa. Não estava à espera de ninguém. Olhei pelo olho mágico e vi um homem de fato amarrotado a segurar um grosso envelope amarelo. Ele parecia aborrecido e impaciente. Abri a porta apenas uma fresta. Posso ajudar? É Isabela, perguntou ele, a voz monótona. Sim, por quê? Você foi notificada. Ele não esperou pela minha reação. Ele enfiou o grosso envelope pela fresta da porta, deixando-o cair no meu novo chão de madeira, com um baque pesado. Ele virou-se e foi embora sem dizer mais nada. O meu coração batia contra as costelas. Notificada? Lentamente agachei-me e peguei no envelope. O meu nome estava digitado na frente, juntamente com o endereço do meu pai. Abri-o. As minhas mãos atrapalhadas, os meus olhos percorreram o texto legal denso,
captando palavras que não faziam sentido. Requerente Ricardo e Helena. Réu Isabela. Último testamento de Lúcia. E então eu vi. A acusação. Influência indevida. Afundei-me na caixa desempacotada mais próxima, os papéis a tremer na minha mão. Não era apenas uma ameaça vazia. Não era apenas a raiva do meu pai no momento. Ele realmente tinha feito isso. Ele e a minha mãe, os meus próprios pais, estavam a processar-me formal e legalmente. Eles estavam a levar-me a tribunal, acusando-me de manipular a minha avó moribunda. Eles estavam a tentar tirar a única coisa que ela alguma vez me tinha dado. A única pessoa que alguma vez tinha acreditado em mim. A paz que eu sentira momentos antes evaporou, substituída por um pavor frio e nauseabundo. A guerra tinha oficialmente começado. Eu estava sentada no chão do meu apartamento vazio. O cheiro de tinta fresca misturava-se com o cheiro acre da tinta legal. Li o processo novamente e novamente. De cada vez, as palavras tornavam-se mais nítidas, mais cruéis. Não era apenas uma petição inicial. Era um assassinato de caráter. Eles descreveram-me como Isabela, uma padeira em dificuldades. Pintaram um retrato meu como uma solteirona desesperada e empobrecida, consumida pelo ciúme da minha irmã mais nova e bem-sucedida. O processo alegava que eu, sabendo da capacidade mental diminuída da minha avó, Lúcia, a tinha sistematicamente isolado do resto da família. Acusava-me de me aproveitar da confusão de uma mulher idosa para a coagir a alterar o seu testamento. As palavras borravam-se através das minhas lágrimas. Coagir? Aproveitar? Capacidade mental diminuída? Esta não era a avó que eu conhecia. Vovó Lúcia tinha sido perspicaz até ao fim. Foi ela quem geriu a sua própria carteira de ações, quem detetou o erro nas declarações de impostos do meu pai 3 anos seguidos. Mas o processo não se importava com a verdade. Estava a construir uma história. Dizia que a casa de Santa Teresa era, por acordo e entendimento familiar de longa data, destinada a Sofia, era para ser o capital inicial para o seu futuro promissor. Um futuro que traria prestígio e honra ao nome da família. E então veio o golpe final e brutal. Eles não estavam apenas a processar para que o testamento fosse anulado, estavam a processar-me pessoalmente por danos. Li o número 3 vezes. Tinha a certeza de que estava a entender mal. 500. 000 reais. Eles estavam a exigir R$500 mil de mim. O processo declarava que as minhas ações maliciosas e fraudulentas não só tinham roubado o bem do legado da família, como também tinham sabotado diretamente o futuro da Sofia, causando grave sofrimento emocional e a perda de uma oportunidade de negócio significativa. Eles estavam a processar-me por roubar o futuro da minha irmã. Larguei os papéis. 500, 000 reais. Eu tinha acabado de gastar quase todo o dinheiro que tinha poupado durante 17 anos no pagamento inicial deste apartamento. Eu era uma padeira. Eles sabiam que eu não tinha esse tipo de dinheiro. Isso não era apenas um processo para reaver a casa. Era uma ameaça. Foi concebido para me arruinar, para me deixar sem nada. Era uma mensagem. Como te atreves a ter algo que não te demos? Sentei-me em frente à queixa. A advogada que a minha amiga me tinha recomendado. O escritório dela era elegante, moderno e tinha vista para o horizonte do Rio de Janeiro. Deslizei o processo pela secretária dela. O papel grosso parecia tóxico. Queixa leu a primeira página. A expressão dela era ilegível. Influência indevida. Esse é o termo legal. Mas a narrativa aqui, ela tocou no papel. É puro assassinato de caráter. Ela olhou para mim por cima dos óculos. O caso deles baseia-se em 2 pilares. Primeiro, que a sua avó Lúcia estava mentalmente incapacitada. Segundo, que você era um fracasso financeiro, indigente e ciumenta da sua irmã, o que lhe deu o motivo para manipular uma velha. Eu apenas abanei a cabeça. Eu não sou indigente. Acabei de comprar a minha própria casa. Eu sei, disse Queixa. Mas eles não sabem disso. Eles estão a pintar um quadro e precisamos de o rasgar. Então, tenho de fazer as perguntas difíceis. Por que é que nunca lhes pediu dinheiro? O seu pai é um professor respeitado. Eles vivem na casa do legado da família. Por que não pediu ajuda para a escola de culinária? Um júri vai querer saber. Olhei para as minhas mãos, não teria importado. Eles deixaram claro há muito tempo qual era o meu lugar.
Queixa inclinou-se para a frente. Isabela, preciso de mais do que isso. Preciso de um caso específico. Quando é que percebeste que pedir ajuda era inútil? Eu estava ali, à porta do escritório dele, o rosto a arder, R$ 90. Para eles, não era nada. Era metade de uma das aulas de piano da Sofia. Mas é para a escola. Todos os outros vão. A minha mãe, Helena, soltou aquele suspiro longo e cansado. Aquele que ela reservava só para mim. Isabela, não sejas difícil. Nós dissemos que o dinheiro é para o piano da Sofia. Ela tem um verdadeiro dom. A professora diz que ela tem potencial de prodígio. O que é que tu tens? Uma excursão. Olhei para o meu pai, suplicante. Ele era o professor de história. Devia entender. Ele nem sequer levantou os olhos do livro. Apenas acenou com a mão. A tua mãe tem razão. Temos prioridades. As aulas da Sofia são um investimento. Esta viagem é um luxo. Ele finalmente virou a cabeça, os olhos frios. Se queres R$ 90 para uma viagem, vai ganhá-los. É hora de aprenderes a ser autossuficiente. Um pouco de trabalho árduo constrói caráter. Autossuficiente. Eu tinha 13 anos. Fiquei ali parada, o bilhete de autorização amarelo a amassar-se na minha mão. Não chorei, não implorei. Apenas acenei com a cabeça, saí do escritório e fui para o meu quarto. Senti um nó frio e duro formar-se no meu estômago. Não era sobre os R$ 90. Era sobre a mensagem. Sofia é um investimento. Tu és um luxo, nunca mais pedi. No dia seguinte, não fui ao escritório da escola para dizer que não podia ir. Andei 3 quarteirões até ao restaurante do seu Jorge. A placa de Precisa-se de ajuda estava desbotada, pendurada torta na janela. Entrei. O dono, seu Jorge, olhou-me de cima a baixo. És um pouco jovem para uma licença de trabalho, não és? Lavarei pratos, disse eu. Sem registro, R$ 2 por hora. Dá-me uma oportunidade. Ele deve ter visto o desespero nos meus olhos. Ele acenou com a cabeça. Começas no sábado. Trabalhei todos os fins de semana depois disso. Perdi a excursão. Quando as outras crianças voltaram a falar sobre os monumentos, eu apenas mantive a cabeça baixa. Tinha R$ 74 guardados num frasco debaixo da minha cama. Olhei para a queixa, a memória a desvanecer-se, mas o sentimento ainda aguçado. A partir daquele momento, disse eu, a voz baixa mas firme. Eu sabia que estava por minha conta. Se eu quisesse algo, quelque cosa, tinha de o ganhar sozinha. Então, foi o que fiz. Nunca mais lhes pedi um centavo. Queixa recostou-se na cadeira, o rosto uma máscara de empatia profissional. $90, e foi o fim. Foi o fim, confirmei. Nunca mais pedi. Nem por roupa, nem por material escolar, nem por nada. Trabalhei naquele restaurante durante 4 anos. Quando terminei o ensino médio, tinha poupado quase R$ 8.000. Queixa acenou lentamente com a cabeça. Mas o processo menciona a escola de culinária. Você também não lhes pediu ajuda para isso. Uma risada sem humor escapou-me. Ah, eu pedi uma vez. Essa foi a última vez que lhes pedi algo relacionado com o meu futuro. Eu tinha 18 anos. Estava na mesma sala de estar. Mas desta vez não era uma criança. Era uma adulta. Ou assim pensava eu. Tinha o meu diploma do ensino médio, tinha a minha carta de aceitação para um dos melhores institutos de culinária do país e tinha as minhas poupanças do restaurante. Esperei até depois do jantar. O meu pai estava a ler o jornal e a Sofia estava no quarto. Provavelmente ao telefone com um dos seus muitos namorados. Mãe, pai, fui aceite. Disse eu, segurando a carta. A minha mãe olhou para ela. Aceite onde? Na UFRJ, no Instituto de Culinária. Disse eu, a voz cheia de orgulho, é para isso que tenho trabalhado. O meu pai pousou o jornal e riu, um som curto e seco. Estás a falar a sério. Ainda estás com essa coisa da culinária. Não é uma coisa de culinária, pai. É uma carreira. Eu sou boa nisso. Isabela, disse a minha mãe intervindo, a voz a pingar aquela familiar e condescendente piedade, seja realista. A Sofia vai candidatar-se a faculdades de direito no próximo ano. Isso é uma carreira. Isso é um investimento. Não vamos desperdiçar o nosso dinheiro num hobby. Eu poupei R$ 8.000, disse eu, a voz a tremer. Mas a propina é de 60.000. Só preciso de ajuda com um empréstimo.
Eu pago-vos de volta, prometo. O meu pai levantou-se. A resposta é não. Não vamos ser fiadores de um empréstimo para ires aprender a fazer bolos. A Sofia vai ser advogada. Estamos a investir no futuro dela. Se queres deitar a tua vida fora, falo com o teu próprio dinheiro. Olhei para eles, duas pessoas que partilhavam o meu sangue, a olharem para mim como se eu fosse uma estranha. Apenas acenei com a cabeça, virei-me e saí. Fiz os empréstimos sozinha, olhei para a queixa. Então, sim, aprende a ser autossuficiente? A expressão de queixa era sombria. Ela bateu com a caneta na prancheta. Isabela, disse ela, a voz baixa. Eles não te ensinaram apenas a independência, eles forçaram-te a tê-la. Há uma grande diferença, e é exatamente isso que vamos mostrar ao tribunal. Tentei ligar para a Sofia. Deixei-lhe uma mensagem. Sofia, por favor. Isto é insano. Não podemos simplesmente conversar nós as duas, sem os advogados. Ela não respondeu. Mas 2 dias depois, estava a entregar um bolo de andares para um cliente perto de Ipanema quando a vi. Ela estava sentada no pátio de um restaurante de aspecto caro, a rir com o marido Gabriel, ambos a beber mimosas às 2 da tarde. Eles pareciam estar a celebrar o facto de me terem processado. Estacionei a carrinha de entregas, o meu coração a bater forte. Disse a mim mesma para ir embora. Disse a mim mesma que era inútil, mas não consegui, tinha de tentar uma última vez. Aproximei-me da mesa deles. Sofia. Ela levantou os olhos e o sorriso dela desapareceu. Foi substituído por um olhar de puro aborrecimento. Isabela, estás a perseguir-me agora, e o que estás a usar? Olhei para baixo. Estava com a minha bata de chefe, uma leve camada de farinha no avental, tinha vindo diretamente da minha cozinha. Liguei-te, disse eu, ignorando o insulto. Eu só. Eu quero entender o porquê. Isto é o testamento da avó. Ela queria isto. Por que é que estás a deixar o pai fazer isto? Sofia deu um gole lento na sua mimosa, olhando para mim por cima do copo. Ah, Isabela, suspirou ela, a voz a pingar de falsa piedade. Você simplesmente não entende. Não é. Nunca entendeu. Isto não é sobre você. É sobre a família. É sobre o nosso legado, algo que você virou as costas para ir brincar com farinha. É um negócio, disse eu, entre dentes. Um negócio de sucesso. É uma padaria, troçou Gabriel, nem sequer olhando para mim. A minha Renascença de Santa Teresa é um empreendimento multimilionário. A sua padaria é bonitinha. Você devia aceitar a sua perda, Isabela, disse Sofia, inclinando-se. A voz dela baixou para um sussurro conspiratório. Você não pode ganhar. O pai vai enterrá-lo. Você é apenas uma padeira. Você não tem o dinheiro. As conexões ou o poder para lutar contra ele? Desista do processo. Peça desculpas. Talvez ele encontre uma maneira de perdoá-la. Ela sorriu um sorriso pequeno, apertado e cruel. Agora, se nos dão licença, estamos a celebrar o nosso futuro. O futuro que você está a tentar roubar. As palavras dela pairaram no ar. Você não pode ganhar. Você é apenas uma padeira. A cena à minha frente desvaneceu-se. O pátio, as mimosas, o rosto zombeteiro da Sofia. Foi há 5 anos. O cheiro de antisséptico e lírios enchia o meu nariz. Eu estava num quarto de hospital. A minha avó Lúcia estava deitada na cama, parecendo impossivelmente pequena, a pele como pergaminho pálido contra os travesseiros brancos. O bip rítmico do monitor cardíaco era o único som na sala. Eu estava a segurar a mão dela. Parecia frágil, toda osso e pele fina como papel. Vovó, sussurrei, a senhora devia descansar. O médico disse que a senhora precisa de descansar. Os olhos dela piscaram. Não estavam nublados, estavam nítidos, furiosos. Descansar depois, ofegou ela. A voz dela estava fraca, mas o ferro ainda estava lá. Precisamos de conversar. Onde? Onde está ela? Onde está a sua mãe? Mamã teve de levar a Sofia a uma prova, disse eu, incapaz de a encarar, para o baile de debutantes. É muito importante para ela. Vovó Lúcia olhou para mim e um pequeno som seco escapou dos seus lábios. Poderia ter sido uma risada, mas transformou-se numa tosse profunda. Segurei um copo de água nos lábios dela. Uma prova, sussurrou ela, recostando-se.
Estou aqui deitada, a morrer, e ela está numa prova. Os olhos dela fecharam-se por um momento. Eles nunca mudam, não é? Nunca veem o que está mesmo à frente deles. Ela apertou a minha mão, a força dela a surpreender-me. É por isso que tem de ser você, Isabela. Ninguém mais. Tem de ser você, Isabela, sussurrou vovó Lúcia novamente. O seu aperto surpreendentemente forte na minha mão, antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, a porta do quarto do hospital abriu-se. Sofia entrou, seguida pelo marido, Gabriel. Sofia usava um vestido amarelo brilhante, parecendo completamente deslocada no quarto estéril. Ela carregava um buquê de flores tão grande que bloqueava o rosto. Vovó, arrulhou ela, largando as flores na mesinha de cabeceira e correndo para a cama. Oh, a senhora parece tão frágil. Esta iluminação é simplesmente terrível para a senhora. Este hospital não sabe quem a senhora é. Ela começou a arrumar os travesseiros, numa grande demonstração de falsa preocupação. Gabriel apenas ficou junto à porta, os olhos a examinar a sala como se a estivesse a avaliar. Lúcia, disse ele. A voz suave e oleosa. É bom vê-la sentada. Estávamos aqui perto para uma reunião sobre o projeto de Santa Teresa e quisemos passar para a ver. Que conveniente, a vovó Lúcia ofegou, os olhos afiados. Exatamente, disse Gabriel, perdendo a sua ironia. E sabe que essa reunião nos fez pensar sobre legado, sobre o futuro. Ele deu um passo mais perto, entrando no meu espaço, eu encolhi-me instintivamente. Aquela grande casa em Santa Teresa, continuou ele. É muito trabalho para a senhora Lúcia, um verdadeiro fardo. O mercado naquele bairro está no auge. A senhora podia vendê-la agora, receber o dinheiro e desfrutar realmente da sua reforma, dar à sua família a segurança que eles merecem. Sofia parou de arrumar os travesseiros e virou os olhos, um pouco demasiado brilhantes. Ele tem razão, vovó. Aquela casa velha é simplesmente velha. Pense no que poderíamos fazer com esse dinheiro. Poderíamos usá-lo agora mesmo para a família, para o projeto Renascença. Eu não podia acreditar no que estava a ouvir. Eles estavam a tentar fazer com que ela vendesse a casa dela, a casa dos meus bisavós. Observei o rosto da minha avó. Ela tinha estado em silêncio, os olhos fechados. Pensei que ela pudesse estar demasiado fraca para responder. Então, os olhos dela abriram-se de repente. Saiam. A voz dela já não era um sussurro, era uma ordem. Era a voz que tinha criado o meu pai, a voz que tinha gerido uma casa durante 50 anos. Sofia congelou. O que, vovó? Nós estávamos apenas... Eu disse saíam. Lúcia repetiu, os seus olhos escuros a brilhar com uma energia súbita e aterradora. Ela apontou um dedo trêmulo para Gabriel. E você? Seu abutre astuto e ganancioso, você entra no meu quarto de hospital enquanto estou a tentar respirar e tenta convencer-me a cobrir a minha própria história. O rosto de Gabriel empalideceu. Agora, Lúcia, acho que está a interpretar mal. Eu entendo perfeitamente, ela respondeu. Você quer derrubar um legado e construir um centro comercial? E você? Ela virou-se para Sofia. Você é igual ao seu pai. Você vê o preço em tudo e o valor em nada. Como se atreve? Sofia chorou. O rosto desfeito em lágrimas. Estávamos apenas a tentar ajudar. Vocês estavam a tentar roubar. Lúcia retrucou. Agora saiam da minha vista. Os dois, voltem para as vossas provas. Sofia e Gabriel ficaram ali, atônitos, e em silêncio pela fúria da velha mulher. Finalmente Gabriel agarrou o braço de Sofia. Ela está delirante. Estamos a ir embora. Eles saíram do quarto furiosos, batendo a porta atrás de si. Eu apenas fiquei ali sentada, o meu coração a bater forte. Vovó Lúcia recostou-se nos travesseiros. Exausta com a explosão, ela olhou para mim. Está a ver, Isabela, sussurrou ela. Está a ver com o que estou a lidar. Abutres. É por isso que tem de ser você, metade naquela noite, muito depois de os meus pais terem ido embora, e de o hospital ter se instalado no seu ritmo noturno silencioso. Os olhos da vovó Lúcia abriram-se. O quarto estava escuro, iluminado apenas pelo brilho verde suave dos monitores. Isabela, sussurrou ela. Saltei da cadeira de visitante desconfortável onde tinha adormecido.
Estou aqui, vovó. Precisa de água. Não, disse ela, a voz fina mas clara. Preciso que ouça. Acenda aquela pequena lâmpada. Acendi. Lançou uma luz quente e íntima no rosto dela. Ela parecia cansada, mas os olhos dela estavam afiados e focados. O seu pai, disse ela, é um homem inteligente, um professor, mas é um tolo quando se trata da sua própria família. Ele está cego pelo que quer ver, e a sua mãe, ela apenas segue a liderança dele. Ela fez uma pausa, respirando superficialmente. Ele só vê em tijolos e argamassa. Isabela, não vêem o ouro. Não vêem a história. O sangue. O legado que está embebido nos alicerces daquela casa. Ela olhou para a porta como se Gabriel e Sofia ainda estivessem ali. Aquele rapaz branco, Gabriel, ele quer deitar tudo abaixo, ele quer apagar a nossa história e construir caixas de vidro. E a sua irmã, ela vai deixá-lo. Ela vai sorrir enquanto ele o faz, só para deitar a mão ao dinheiro. Vovó, o que posso fazer? Perguntei. A voz pequena. Eu já fiz, disse ela. Ela tateou na gaveta da mesinha de cabeceira. A minha advogada esteve aqui na semana passada, antes da pneumonia piorar. Ela tirou um documento grosso e dobrado, era o seu último testamento. Esta casa, disse ela, empurrando o documento para a minha mão. A casa em Santa Teresa. É sua, Isabela. É toda sua. Olhei para o papel, a minha mente em branco com choque. Eu. Mas o pai, a Sofia. Não, você, insistiu ela, o seu aperto a apertar o meu braço. Você é a única que vê o ouro. Você é a única que valoriza o trabalho, a luta. Você é a única que alguma vez me viu. Ela puxou-me para mais perto. Mas você tem de me prometer uma coisa. Esta é a parte difícil. Este é o meu último desejo. Acenei com a cabeça, a garganta demasiado apertada para falar. Você deixa-os ficar lá, ordenou ela. Você deixa o Ricardo e a Helena viverem naquela casa. Você não diz uma palavra sobre este testamento. Você esconde isto. Você deixa-os acreditar que tudo é normal. Você deixa a Sofia e aquele marido abutre dela pensarem que estão no controlo. Mas por quê? Os seus olhos velhos e sábios seguraram os meus. Porque minha criança, um dia chegará em que eles mostrarão as suas verdadeiras cores gananciosas. Eles irão exceder-se. Eles tentarão levar o que não é deles. Dá-lhes corda suficiente, Isabela. Deixa-os enforcar-se. Então, e só então saberás o que fazer. Peguei no testamento, o papel a parecer-me impossivelmente pesado nas mãos. Estava a prometer guardar o maior segredo da minha vida. Estava a prometer observá-los, esperar. Eu prometo. Vovó, sussurrei. Ela sorriu, um sorriso pequeno e satisfeito, e finalmente fechou os olhos para descansar. Pensei que depois do processo, as coisas não podiam piorar. Enganei-me. Cerca de uma semana depois, recebi uma chamada de um número desconhecido. Era o advogado do meu pai. A voz dele era suave, razoável. Senhorita Isabela, disse ele, o tom como uísque caro. O seu pai e a sua mãe estão profundamente angustiados com esta situação. Este é um assunto de família, não tem lugar num tribunal. Eles pediram-me para a convidar para o meu escritório para uma mediação informal. Uma oportunidade para todos se sentarem, conversarem e encontrarem uma solução antes que mais coisas infelizes sejam ditas. Uma mediação, uma reunião de família, apesar do processo, apesar da raiva. Uma parte estúpida e esperançosa de mim cintilou. Talvez o meu pai se arrependesse. Talvez ele visse o processo, percebesse o quão sério era e quisesse conversar. Talvez ele quisesse apenas ouvir o meu lado. Liguei para a queixa, a minha advogada. Ela estava cética. É uma armadilha, Isabela. Eles vão tentar intimidá-la para um acordo. Não vá sem mim. Não, insisti. Ele disse, família, se eu aparecer com um advogado, é uma briga. Se eu aparecer sozinha, talvez? Talvez seja uma conversa. Tenho de tentar. Kesha suspirou. Mas ela sabia que eu não mudaria de ideias. Tudo bem, mas não assine nada. Não concorde com nada. No segundo em que se sentir mal, saia. Ligue-me imediatamente. Conduzi até o escritório do advogado dele em Ipanema. O prédio era todo de vidro e aço, projetado para fazer você se sentir pequeno. Alisei o meu casaco de chefe,
Eu nem tive tempo de me trocar depois de um longo turno matinal no restaurante. A recepcionista, uma mulher com um sorriso perfeitamente educado e frio, levou-me por um longo corredor. Eles estão à sua espera na sala de conferências A. O meu coração batia forte. Eles, mãe e pai, eu estava pronta para os enfrentar, pronta para explicar. Empurrei a pesada porta de carvalho. A sala de conferências era enorme, dominada por uma mesa de mogno escuro que podia sentar 30 pessoas. E no extremo oposto, sentados lado a lado como um rei e uma rainha nos seus tronos, estavam Sofia e Gabriel. O meu pai não estava lá. A minha mãe não estava lá. Eles estavam sozinhos. Os lábios de Sofia curvaram-se num sorriso lento e cruel. Bem, vejam só quem é. Finalmente decidiu rastejar. Não foi. Gabriel apenas recostou-se na cadeira, unindo as mãos. Isabela, que bom que veio. Estávamos a começar a pensar que era tão tola quanto parece. Aquilo não era uma mediação. Não era uma reunião de família. Era uma emboscada. Fiquei ali, mesmo à porta, o meu casaco de chefe de repente aparecer barato e deslocado naquela sala de couro caro e madeira polida. Os meus pais não estavam ali. Aquilo era uma armadilha. Fecha a porta, Isabela, disse Gabriel, gesticulando para a cadeira na extremidade oposta da mesa longa como um campo de futebol. Não fiques a pairar, isso faz-te parecer ainda mais desesperada. Não me mexi. Onde estão os meus pais? O advogado disse que era uma mediação familiar. Sofia riu, um som alto e frio. Nós somos a família, Isabela. Pelo menos a parte da família que importa. A parte com futuro. O pai e a mãe estão ocupados. Eles mandaram-nos para te resolver. Para me resolver como se eu fosse um problema a ser resolvido. Gabriel inclinou-se para a frente, unindo as mãos novamente. O seu fato caro brilhava sob a iluminação embutida. Olha, Isabela, somos pessoas razoáveis. Sabemos que estás com dificuldades. Essa padariazinha não deve estar a render muito, e agora tens despesas com advogados. É uma má imagem para toda a família. Ele deslizou uma única folha de papel pela mesa. Então, aqui está o acordo. Estamos preparados para ser generosos, não me mexi para pegar no papel. Generosos, muito, disse ele, o sorriso a alargar-se. Assine isto. É um documento simples. Você renuncia a todas as reivindicações sobre a casa de Santa Teresa. Você concorda que a vovó Lúcia estava confusa quando escreveu aquele testamento? Você devolve a propriedade aos seus legítimos proprietários, Ricardo e Helena. E em troca? Perguntei, a voz fria. Em troca, disse Gabriel. Vamos convencer os seus pais a desistirem do processo contra si. Diremos que você reconheceu o seu erro, sem acusações de fraude, sem exigências de 500, reais. Você simplesmente vai embora limpo. Sofia interveio, a voz pingando de falsa simpatia. E Gabriel, conte-lhe a outra parte, a parte de que falamos. Gabriel suspirou como se fosse um ato incrível de caridade. Certo. E se o nosso projeto Renascença de Santa Teresa for bem-sucedido, estamos preparados para lhe oferecer 5% dos lucros líquidos, um pequeno algo para ajudar a se reerguer? Sofia sorriu. Considere uma caridade, um pequeno presente por todo o seu trabalho, 5% de caridade pela casa da minha própria avó. Olhei para os dois rostos presunçosos deles, pensei na mão da minha avó na minha, deixa-os enforcar-se. Finalmente, avancei, mas não me sentei. Coloquei as mãos nas costas da cadeira. Não. Os sorrisos deles vacilaram. O quê? O que disseste? Perguntou Sofia. Disse. Não, não vou assinar nada. Não vou desistir da minha reivindicação, e não vou aceitar a vossa caridade. Olhei para Gabriel. Vemo-nos em tribunal. O rosto de Gabriel endureceu. A máscara astuta e charmosa desapareceu. Vai arrepender-se disto, Isabela. Não tem ideia do que está a fazer. Eu sei exatamente o que estou a fazer. Estou a proteger o legado da minha avó de você. Ele levantou-se, a cadeira a raspar ruidosamente no chão. Você pensa que essa casa a qualifica? Você é uma padeira, não é nada. Ele inclinou-se sobre a mesa. Temos provas, Isabela. Temos provas de que nem sequer está qualificada para possuir essa casa. Vemo-nos em tribunal e vamos destruir ela. A sala de depoimentos estava fria e estéril.
Sentei-me de um lado de uma longa mesa polida com a minha advogada, Queixa. Do outro lado sentavam-se o meu pai, a minha mãe e o advogado deles, um homem chamado Dr. Ferreira. Ele parecia exatamente o irmão mais velho e mais caro do Gabriel. Presunçoso, bem vestido e com cheiro a dinheiro. Uma estenógrafa sentava-se na extremidade da mesa, os dedos prontos sobre a sua máquina. Os meus pais não me olhavam. O meu pai, Ricardo, olhava em frente, com a mandíbula cerrada. A minha mãe, Helena, examinava as suas unhas como se fossem a coisa mais interessante do mundo. O Dr. Ferreira inclinou-se para a frente, abrindo uma pasta. Deu-me um sorriso que era só dentes. Bom dia, senhorita Isabela. Obrigada por ter vindo. Vamos começar com alguns factos simples. Sim, apenas para pintar um quadro para o tribunal. Acenei com a cabeça, as minhas mãos apertadas no colo. Queixa tinha me avisado. O trabalho dele não era encontrar a verdade. O trabalho dele era criar uma história. A senhora é padeira por profissão. É isso? Perguntou ele. A voz a pingar condescendência. Eu sou uma chefe de pastelaria, corrigiu calmamente. Uma chefe de pastelaria. Que adorável, disse ele. Como se eu lhe tivesse acabado de dizer que colecionava selos. E a senhora trabalha num restaurante local? Trabalho no Abrasa, respondi. Ele rabiscou uma nota. Abrasa. Sim. Um estabelecimento respeitável. E quanto ganharia uma chefe de pastelaria num lugar como esse? Aproximadamente, Queixa interveio. Objeção. O rendimento dela não é relevante para o caso. Pelo contrário, advogada, retrucou o Dr. Ferreira. É inteiramente relevante. Este caso é sobre motivo. Estamos a estabelecer que a ré, senhorita Isabela, estava numa situação financeira desesperada, o que lhe deu o motivo para manipular a sua avó idosa. Ele virou-se para mim, o sorriso a apertar. Então, senhorita Isabela, vamos tentar novamente. Qual é o seu salário mensal? 3.000 reais. Talvez 4 se for um bom mês. Ele estava a tentar pintar-me como pobre, desesperada, um fracasso. Ele estava a seguir diretamente o roteiro da minha família. O meu salário não é da sua conta, disse eu. Ah, mas é, disse Ferreira, recostando-se. Porque é difícil sobreviver com o salário de uma padeira numa cidade como Rio de Janeiro, não é? Especialmente quando se está a tentar poupar. Especialmente quando se vê a sua irmã Sofia a viver uma vida confortável, uma vida bem-sucedida, com um marido amoroso e um futuro promissor. Isso deve ter sido difícil para si. Objeção, disse Queixa, a voz dela afiada. Ele está a assediar a testemunha e a especular. Estou a estabelecer um motivo. Excelência, disse Ferreira. Embora não estivéssemos perante um juiz, ele olhou para mim novamente. Não é verdade, senhorita Isabela, que a senhora estava profundamente endividada com os seus empréstimos da escola de culinária, que estava a lutar para pagar o aluguer, que via a casa da sua avó como seu único bilhete de lotaria? Olhei para ele. Para o seu fato caro, para o seu rosto presunçoso e confiante, pensei na minha avó. Deixa-os enforcar-se. Inclinei-me para a frente. Gostaria que eu respondesse a isso, Sr. Ferreira, ou prefere continuar a contar a sua história? O Sr. Ferreira sorriu presunçosamente, claramente a acreditar que me tinha encurralado. Ora, senhorita Isabela, é uma pergunta simples. Temos os seus registros fiscais de há 3 anos. Eles mostram um rendimento de apenas R$ 28.000 reais. Então, vamos tentar novamente. Qual é o seu salário atual? R$ 3.000 reais por. Olhei para ele. Não olhei para os meus pais. Não olhei para a Queixa. Olhei diretamente para ele. Senhor Ferreira, disse eu, a voz baixa mas audível na sala silenciosa. Está correto. Há 3 anos, eu ganhava R$ 28.000 reais. Eu era uma padeira aprendiz na altura. Já não sou uma padeira aprendiz. E o que é agora? Perguntou ele. O tom ainda zombeteiro. Uma padeira sênior. Não, disse eu. Eu sou a chefe de pastelaria do Abrasa. Deixei o nome pairar no ar. Abrasa, o restaurante mais exclusivo e difícil de reservar do Rio de Janeiro. Aquele que os meus pais tinham mencionado durante anos, mas nunca tinham conseguido uma reserva. O sorriso do Ferreira vacilou. Ele sabia o nome. E eu continuei. Abrasa é um restaurante com 2 estrelas Michelin. O meu rendimento no ano passado,
sem incluir os meus bônus trimestrais ou as minhas taxas de consultoria, foi de R$ 185.000. O som dos dedos da estenógrafa a parar foi o único som na sala. Vi a mão da minha mãe, que tinha estado ociosamente a girar o anel de casamento, ficar imóvel. O meu pai, que tinha estado recostado na cadeira com ar aborrecido, sentou-se lentamente. Os seus olhos, que me tinham estado a evitar, estavam agora fixos no meu rosto. A descrença era total. 185.000, gaguejou Ferreira, a máscara profissional completamente desaparecida. Ele estava realmente a olhar para mim de boca aberta. 185.000, confirmei. Mais bônus? O bônus pela nossa segunda estrela Michelin, só por si, foi de 30.000. Acredito que a minha remuneração total foi mais próxima de 220.000 reais no ano passado. Pode verificar as declarações fiscais deste ano para confirmação? Observei o meu pai, Ricardo, inclinar-se para a minha mãe. Helena, não consegui ouvir as suas palavras, mas vi os seus lábios formarem a pergunta. Isso é verdade. A minha mãe apenas olhou para mim, a boca ligeiramente aberta. A imagem que ela tinha de mim, aquela que eles tinham construído e em que confiavam a padeira lutadora, pobre, ciumenta e fracassada, acabara de se desfazer à sua frente. Eles não tinham ideia de quem eu era. E eu estava apenas a começar. O Sr. Ferreira olhou para mim, a caneta congelada sobre a sua prancheta. 185.000 reais. Ele não esperava por isso. Ele tossiu, tentando recuperar o controlo. A sua presunção substituída por um sorriso fino e tenso. 185.000, repetiu ele, forçando uma pequena risada. Bem, isso é certamente mais do que o salário de uma padeira. Bom para a senhorita Isabela, mas isso é um desenvolvimento recente, não é? Depois de ter conseguido este cargo de chefe de pastelaria, tem sido o meu salário há 2 anos, disse eu. Está bem, 2 anos. Ele acenou com a mão de forma desinteressada, mas isso não muda o passado. Não muda o facto de que assumiu, por sua própria admissão, 60.000 reais em dívidas de empréstimos estudantis e agora acabou de comprar uma casa nova, um apartamento em Copacabana. Isso não sai barato. Ele inclinou-se novamente, tentando um novo ângulo de ataque. Então, acumulou uma hipoteca enorme em cima da sua dívida estudantil. Não é? Está alavancada até ao pescoço, ainda desesperada por dinheiro? Apenas um tipo diferente de desespero. Viu meu pai, Ricardo, acenar ligeiramente. Sim, esta era a história que eles queriam. A filha imprudente e financeiramente irresponsável. Deixei o silêncio pairar na sala por um momento. Então olhei para a Keisha, que me deu o mais ligeiro, quase imperceptível aceno de cabeça. Senhor Ferreira, disse eu, a voz ainda baixa. Paguei o meu empréstimo estudantil de 60.000 reais integralmente há 28 meses. A caneta de Ferreira parou de se mover. Você o quê? Eu paguei, cada centavo mais juros, os empréstimos que os meus pais se recusaram a ser fiadores, os que eu contraí sozinha aos 19 anos, eles desapareceram. Estou livre de dívidas há mais de 2 anos. A cabeça da minha mãe, que tinha estado inclinada sobre o colo, levantou-se. Eu podia vê-la a fazer as contas na cabeça. Um salário alto, sem dívidas. O rosto de Ferreira estava a ficar um pouco vermelho. Ótimo, você pagou os seus empréstimos estudantis, louvável, mas isso apenas deixa a hipoteca. Um apartamento em Copacabana, isso é $500 mil. Liubai? Lin. Isso é uma montanha de dívidas para qualquer um, senhorita Isabela. Não há hipoteca, senhor Ferreira. Ele apenas olhou para mim. Eu não entendo. É uma declaração simples, disse eu. Não há hipoteca na minha nova casa. Comprei-a, ou seja, paguei por ela. O pagamento inicial foi o pagamento total. Paguei em dinheiro. A estenógrafa, que tinha estado a digitar com um clique rítmico constante, parou de repente. O silêncio naquela sala era absoluto. A mão da minha mãe, aquela que tinha estado a girar o anel, voou para as suas pérolas. O rosto do meu pai passou de vermelho raivoso para um branco pálido e manchado. Ele parecia, pela primeira vez em toda a minha vida,
Completamente e totalmente atordoado, a padeira em dificuldades não estava em dificuldades. A filha pobre e ciumenta era, de facto, mais rica e mais segura financeiramente do que eles. O rosto do Sr. Ferreira estava completamente branco. Ele baralhou os papéis, a sua compostura desaparecida. Em dinheiro, repetiu ele, como se a palavra fosse numa língua estrangeira. Você pagou em dinheiro. Eu podia ver o meu pai, Ricardo, a sussurrar furiosamente para minha mãe. Helena, que parecia estar prestes a vomitar. A narrativa que eles tinham construído, toda a fundação do seu processo, acabara de desmoronar. O motivo da padeira indigente tinha desaparecido. Ferreira, tentando recuperar o controlo, fechou a sua pasta com um estrondo. Bem, isso é inesperado, mas não muda os factos. Não muda o seu caráter, senhorita Isabela. Apenas prova que é sigilosa, astuta. Ele virou-se para o meu pai. Professor Ricardo, vamos falar sobre o caráter da sua filha. Na sua experiência, ela sempre foi sincera. Os olhos do meu pai, que tinham estado arregalados de choque, estreitaram-se em fendas de pura fúria. O choque estava a passar, substituído pela raiva. Ele tinha sido feito de tolo. Sincera. Não, disse o meu pai, a voz profunda a ressoar na sala silenciosa. Ela sempre foi sigilosa, sempre a esconder coisas, assim como esta riqueza. Ele disse a palavra como se fosse veneno. Ela tem escondido isto da sua própria família. Por quê? Que outros segredos está ela a guardar? Ferreira acenou com a cabeça, fornecendo-lhe as falas. E a sua relação com a sua irmã Sofia, ela sempre foi ciumenta. A minha mãe, Helena, de repente interveio, a voz alta e estridente. Ela tinha encontrado o seu lugar. Ela já não era a esposa chocada. Era a vítima. Sempre, desde que eram crianças, a Sofia era a popular, a talentosa, a Isabela. Ela era a calada, a que estava no canto, a conspirar, a tramar, sempre ciumenta do que a irmã tinha. E ela tinha ciúmes da relação da Sofia com a vovó Lúcia. Não tinha, insistiu Ferreira. Sim, gritou Helena, torcendo as suas pérolas. A Lúcia sempre teve um ponto fraco pela Isabela. E a Isabela usou isso. Ela aproveitou-se da minha sogra. Ela deu-lhe mentiras sobre nós, sobre a Sofia. Ela envenenou a mente dela contra a sua própria família. O meu pai apontou um dedo para mim. Isto não é sobre dinheiro. Isto é sobre engano. Isto é sobre uma rapariga que estava tão consumida pelo ciúme da sua irmã, tão amargurada com os seus próprios fracassos percebidos, que se insinuou na cabeça de uma velha doente e roubou o legado da sua família. Ele estava a gritar agora. Ela mentiu-nos? Ela tem mentido para nós durante anos. E ela mentiu para a nossa mãe. Ela enganou-nos. Ela enganou a Sofia. Queixa deixou o eco da acusação do meu pai pairar no ar. Ela não respondeu imediatamente. Apenas bebeu calmamente um gole de água. A sua compostura contrastava fortemente com a indignação teatral da minha família. O meu pai ainda respirava pesadamente, o rosto corado. A minha mãe estava a secar os olhos com um lenço, os soluços convenientemente audíveis. Senhor Ferreira, terminou a sua linha de perguntas. Perguntou Queixa educadamente. Ferreira, ainda a recuperar das minhas revelações financeiras, mas encorajado pela defesa emocional dos meus pais, acenou bruscamente. Por enquanto, advogada? Sim. Maravilhoso, disse Queixa. Ela virou o seu foco, mudando-o inteiramente para os meus pais. O calor tinha desaparecido dos seus olhos. Era a hora, professor Ricardo. Senhora Helena, começou ela, a voz suave e precisa. Voltemos à sua reivindicação central. Estão a afirmar que a casa em Santa Teresa, o legado da família, como lhe chamam, é a vossa casa. Está correto? O meu pai sentou-se mais direito. Tem sido a nossa casa há 35 anos. A minha mãe viveu conosco. É a casa da família. E acreditam que são os legítimos proprietários desta casa, correto? Que o testamento da vossa mãe Lúcia, deixando-a para a Isabela, foi um erro, um produto de confusão. Foi um produto de engano? Helena interveio. A Isabela aproveitou-se dela. Aquela casa pertence a esta família. Entendo, disse Queixa. Então,
Como legítimos proprietários e residentes desta casa nos últimos 35 anos, podem dizer-me quem tem pago os impostos sobre a propriedade? O meu pai piscou. As perguntas pareciam desconcertar. Lois, os impostos? O que isso importa? Estão pagos. Estão sempre pagos. Tenho a certeza que sim. Concordou Keisha. Mas por quem? A conta anual de impostos sobre a propriedade para essa casa, dada a sua designação histórica e localização, é de R$ 8.200. Tem sido paga a tempo todos os anos nos últimos 5 anos, desde que a sua mãe, Lúcia, ficou doente. A minha mãe olhou para o meu pai confusa. Ricardo, eu pensei que isso vinha da conta da herança da mãe, Ela sempre tratou das finanças da casa. Exatamente, concordou meu pai, acenando. Era a casa da Lúcia, então a sua herança pagava a sua manutenção. É assim que sempre foi feito. O sorriso de Keisha era fino e frio. A herança dela. Isso é interessante. Porque, de acordo com os registros da cidade, a conta da herança da Lúcia não tem sido usada para pagar essa conta desde que ela adoeceu, há 5 anos. Então, deixe-me perguntar novamente. Quem pagou a conta de impostos de R$ 8.200 no ano passado, e no ano anterior, e no ano anterior a esse? O meu pai, Ricardo, olhou para a minha mãe, Helena, a sua confiança desaparecida, substituída pela confusão. A conta da herança, repetiu ele. Mas parecia uma pergunta. Deve ter sido. É automático. A Lúcia configurou-a há anos. Não é automático, professor, disse Keisha, a voz afiada. Ela estendeu a mão para a sua pasta e tirou uma pilha de papéis. Deixou-os cair na mesa com um baque pesado e satisfatório. Estes são os registros fiscais do Condado do Rio de Janeiro. E estes, ela espalhou uma segunda pilha, são os extratos bancários. Ela tocou no papel de cima. A conta de R$ 8.200 foi enviada para este endereço. Foi ignorada por 3 semanas, pouco antes de entrar em mora. Foi paga integralmente online. Helena parecia genuinamente perplexa. Então o banco pagou-a do fundo fiduciário. Errado, disse Keisha. Ela deslizou o extrato bancário pela mesa. Foi pago de uma conta privada no Banco Primeiro Rio de Janeiro, uma conta pertencente à senhorita Isabela. Os meus pais olharam para o papel. O rosto do meu pai passou de confuso para pálido. Isso não é possível. Ela nunca disse. Você alguma vez perguntou, retrucou Keisha. Ela pagou os impostos da sua casa, a casa onde moram, todos os anos, nos últimos 5 anos, enquanto era padeira aprendiz, enquanto era, nas palavras do seu advogado, indigente. Ela não os deixou respirar, imediatamente passou para o próximo ataque. E professor Ricardo, o senhor mencionou que a casa era sua responsabilidade. Então, presumo que o senhor tratou dos reparos após o furacão do ano passado, quando aquele galho de carvalho caiu no telhado da varanda envidraçada. A mandíbula do meu pai apertou-se. Claro, nós tratamos. O seguro cobriu a maior parte, e nós cuidamos do resto. Foi um reparo de R$ 45.000, uma despesa significativa. Um reparo de R$ 45.000, repetiu Keisha. Os olhos a estreitarem-se, e a sua franquia do seguro era de quanto? Era alta, gaguejou Helena. 20.000. Mas nós demos um jeito. Vocês deram um jeito, disse Keisha, a voz perigosamente silenciosa. Isso é fascinante, porque tenho a fatura aqui das Restaurações Históricas do Rio de Janeiro, conta total R$ 45.000. Pagamento do seguro R$ 25.000. Restando um saldo de R$ 20.000, e tenho a transferência bancária desse valor exato. Ela olhou para os meus pais. Não foi da sua conta, professor. Então, vou perguntar novamente. Quem pagou o telhado novo sobre as vossas cabeças? O meu pai, Ricardo, olhou para a fatura e depois para a Keisha. Isso não está certo. Nós pagamos isso. Eu lembro-me de transferir fundos das nossas poupanças. Transferiu? Perguntou Keisha, a voz dela afiada, porque os registros da empresa de restauro, que tenho aqui, mostram que o saldo de 20.000 foi pago a 2 de outubro, e exatamente nesse mesmo dia, esta transferência bancária foi recebida por eles.
Ela deslizou outro papel pela mesa. Era uma confirmação bancária, uma transferência bancária de 20.000 reais. Da conta, continuou Queixa. Da senhorita Isabela, a sua filha padeira indigente. A minha mãe Helena fez um pequeno som estrangulado. Isabela, você pagou o telhado? Olhei para ela pela primeira vez. Vovó Lúcia ligou-me. Ela estava preocupada. Disse que a chuva estava a entrar na sala de sol e que vocês, os dois, estavam a discutir sobre a franquia. Então, sim, mãe. Eu paguei, tal como paguei os impostos. Queixa inclinou-se para a frente, a voz dela a baixar, mas cada palavra a atingir como um martelo. Vamos ser claros sobre o que está a acontecer aqui. Durante 5 anos, a minha cliente tem pago os impostos da vossa casa. Durante 5 anos, ela tem pago os vossos reparos de emergência. Ela tem subsidiado o vosso estilo de vida na mesma casa que afirmam que ela roubou. Ela gesticulou para a pilha de documentos. A prova é inegável, professor Ricardo, senhora Helena. Vocês não têm vivido na casa da vossa mãe. Têm vivido de graça na casa da vossa filha. A humilhação na sala era uma coisa viva. O rosto do meu pai era uma máscara de raiva trovejante. Ele tinha sido exposto não apenas como um proprietário negligente, mas, como um hipócrita, ele tinha estado, sem saber, a receber dinheiro da criança que desprezava. Queixa não tinha terminado. Ela tocou na petição inicial do processo e agora, depois de viverem da generosidade dela durante 5 anos, tem a audácia de a processar. Estão a processá-la para lhe tirar a casa que ela tem pago, para que a possam dar à vossa outra filha, uma filha que, aparentemente, nunca contribuiu com um único tostão. É este um resumo correto da situação. Queixa deixou o silêncio pairar na sala por um longo e doloroso momento. O meu pai estava a olhar para a mesa, o rosto pálido. A minha mãe chorava em silêncio. Queixa recolheu os recibos do telhado e dos pagamentos de impostos, colocando-os ordenadamente de volta numa pasta. Depois virou a cadeira. O seu novo alvo era a minha irmã, senhorita Sofia. Disse Queixa. A voz suave novamente. Vamos falar sobre o seu futuro, aquele que os seus pais estão a processar para proteger. Sofia, que tinha estado a observar a humilhação dos pais com um olhar de horror crescente, sentou-se. E daí? Ela retrucou, tentando recuperar a sua bravata. Este projeto, disse Queixa, a Renascença de Santa Teresa, parece muito impressionante, muito ambicioso. Você é a CEO, presumo. Sou, disse Sofia, levantando o queixo. É a minha visão. A sua visão, repetiu Queixa. Uma visão multimilionária. Então, deve ter os dados financeiros na ponta dos dedos. Pode dizer-nos o custo total projetado de aquisição e construção? Sofia hesitou. É um número muito complexo. O meu marido Gabriel trata das folhas de cálculo. É substancial. Substancial, ponderou Queixa, mas os seus pais estavam dispostos a dar-lhe uma hipoteca sobre esta casa como capital inicial. Quanto lhes pedia? Sofia olhou para o meu pai, mas ele não a encarou. Era um investimento inicial para garantir as propriedades, cerca de 500.000 reais. 500.000, disse Queixa, anotando. E em que se baseava esse número? Tinha propostas de empreiteiros, estudos de viabilidade, modelos financeiros pro forma. Gabriel tem tudo isso, disse Sofia, a voz a diminuir. Ele é o especialista imobiliário, eu sou a visionária, a marca. A marca. Queixa acenou com a cabeça. Claro, mas como CEO, certamente sabe o básico. Está a reclassificar propriedades residenciais históricas para uso misto de luxo. Já apresentou os pedidos ao Departamento de Planeamento do Rio de Janeiro. Eles estão em processo, gaguejou Sofia. Estão, porque o meu estagiário verificou esta manhã. O Departamento de Planeamento não tem registro de nenhuma aplicação de zoneamento para a Renascença de Santa Teresa. De facto, não tem registro de nenhum negócio registrado sob esse nome, ou de qualquer negócio registrado em seu nome, ou do seu marido, nos últimos 2 anos. O rosto de Sofia estava branco. Estamos ainda na fase conceptual. Você não pode apenas apresentar a fase conceptual. Queixa interrompeu.
a voz dela como gelo. Então, deixe-me ser perfeitamente clara. Você, sem plano de negócios, sem empresa registrada e sem pedidos de zoneamento, convenceu os seus pais a processarem a sua irmã para lhe tirar a casa, para que pudesse obter R$500.000 para um conceito? Está a distorcer as minhas palavras, gritou Sofia, finalmente perdendo a calma. É um projeto real. Gabriel tem investidores. Ele tem? Perguntou Keisha. Ou ele apenas tem dívidas? Bem, vamos a isso. Por enquanto, você confirmou que não tem nada. Nenhum plano, nenhum orçamento. Apenas uma apresentação em PowerPoint e um desejo de levar a casa da sua irmã. Keisha olhou para Sofia por um longo momento, enquanto a admissão da minha irmã, de não ter plano, pairava no ar. A sala estava mortalmente silenciosa. O meu pai olhava para Sofia com um novo e crescente horror. Ele acabara de apostar a sua reputação e o legado da sua família na sua fase conceptual. Então, vamos resumir, disse Keisha, batendo com a caneta. Nenhum negócio registrado, nenhuma projeção financeira, nenhuma aplicação de zoneamento e nenhum investidor. Apenas um pedido de 500.000 reais para quê? Redecorar a sua sala de estar, Sr. Gabriel. Gabriel, que tinha estado em silêncio, de repente ganhou vida. Objeção? Ele retrucou, como se estivesse num tribunal. As minhas finanças pessoais e os meus negócios são irrelevantes para este depoimento. São. A voz de Keisha era suave como seda. Acho que são a única coisa relevante. Ela virou-se para Sofia. Senhorita Sofia, está ciente da situação financeira do seu marido? Sofia olhou para Gabriel, os olhos arregalados de pânico súbito. Eu não sei o que quer dizer. Gabriel é muito bem-sucedido. Ele acabou de fechar um grande negócio. Será que sim? Perguntou Keisha. Ou ele acabou de perder a sua licença de corretor? Gabriel levantou-se num salto. Este depoimento acabou. Você não tem o direito. Sente-se, Sr. Gabriel, ordenou Keisha. E a voz dela tinha tanta autoridade que ele realmente se sentou. Ou pedirei ao oficial de justiça que o escolte para fora. Você está aqui como testemunha. Ela virou-se de novo para uma trêmula Sofia. A licença do seu marido para vender imóveis no estado do Rio de Janeiro foi suspensa há 2 meses, aguardando uma investigação sobre fundos de clientes desviados. A minha mãe, Helena, soltou um pequeno e agudo suspiro. O meu pai parecia ter levado um soco, mas essa nem é a verdadeira razão pela qual estamos aqui. É, disse Keisha, tirando outro documento da sua pasta. Não é verdade, Sr. Gabriel, que está atualmente endividado em R$200.000 reais. O rosto de Gabriel estava branco como uma folha. E não é verdade, continuou Keisha, que esta dívida não é de maus investimentos, como disse aos pais da minha cliente, mas de jogos de azar online, especificamente sites de póquer de altas apostas. Ela deslizou um extrato da sua conta de jogo pela mesa. Você perdeu R$40.000 reais só na semana passada. Está desesperado. Esta renascença de Santa Teresa não era um plano de negócios, era um golpe. Você e a sua esposa iam tirar a casa dos pais dela, drenar o capital e usá-lo para pagar o seu agiota. O rosto de Gabriel era uma máscara de puro ódio reptiliano. Ele ainda estava de pé. O seu fato caro, de repente parecendo barato e emprestado. Você não pode provar nada disso. Isto é calúnia. Isto é uma invasão da minha privacidade. Keisha apenas levantou uma sobrancelha. Invasão de privacidade, Sr. Gabriel. Estes são registros públicos. E você os tornou meu negócio quando conspirou com a sua esposa para roubar os bens da minha cliente. Ela pegou no documento seguinte da sua pilha. Era grosso e tinha o selo oficial do Tribunal Superior do Rio de Janeiro. Ela não o deslizou para Gabriel. Ela deslizou-o diretamente para o meu pai. Ricardo. Esse professor Ricardo, disse Keisha, a voz dela a baixar, é um aviso de incumprimento e iminente apreensão de bens apresentado pelo Banco Primeiro Nacional contra o seu genro, Sr. Gabriel. Parece que as suas bem-sucedidas ventures imobiliárias, ela fez aspas com os dedos, estão todas em execução hipotecária. Ele está com dívidas em 3 propriedades diferentes. Ele não fez um pagamento de hipoteca em 6 meses. A mão do meu pai tremia visivelmente enquanto ele levantava o papel. A minha mãe Helena leu por cima do ombro dele.
a mão dela voando para a boca. E aqui, continuou Keisha, está o processo do cassino online, a quem você deve 80.000 reais. Também o processando. E aqui, acrescentou ela uma terceira pasta. Está a penhora sobre o seu carro de luxo, aquele que estacionou na garagem da minha cliente no último domingo. Parece que também não fez um pagamento desse. Keisha inclinou-se para a frente. Esta renascença de Santa Teresa não era um plano de negócios. Não era um futuro para a sua família. Era um esquema. Era uma última tentativa desesperada de obter R$500.000 do dinheiro da Isabela para pagar as suas dívidas, antes que o banco levasse tudo o que possui. Sofia soltou um soluço alto e estrangulado. Gabriel, é verdade. Você me disse que os investidores estavam finalizados. Você me disse que éramos ricos. Gabriel apenas olhou para Keisha. Estava preso. Mas Keisha não tinha terminado. Ela já não olhava para Gabriel. Virou o seu olhar gélido de volta para os meus pais. Mas ele não é o único que cometeu fraude aqui. A minha mãe olhou para cima, genuinamente confusa. O quê? Nós? Nós não sabíamos de nenhum jogo de azar. Nós não. Não importa o que sabia, disse Keisha, a voz dela afiada como vidro. O que importa é o que fez. Vocês sentaram-se aqui e processaram a minha cliente, alegando que eram os legítimos proprietários da casa de Santa Teresa. O meu pai finalmente encontrou a voz. Era o nosso entendimento familiar. A lei não se importa com o seu entendimento, professor. Keisha retrucou. A lei se importa com escrituras, e a escritura pertence a Isabela. O que vocês sabiam? Sabiam que aquele testamento era válido. No entanto, tentaram tirá-lo dela na mesma. Ela levantou-se. Tentaram hipotecar uma casa que não possuem. Isso, professor, é fraude bancária. Estavam a tentar obter um empréstimo contra um bem que legalmente pertence à minha cliente. A mesma cliente que, como estabelecemos, tem pago os vossos impostos e arranjado o vosso telhado nos últimos 5 anos. Keisha fez uma pausa, deixando todo o peso da acusação assentar. Este processo não é apenas malicioso, é criminoso. A sala estéril de depoimentos parecia encolher. O meu pai, Ricardo, olhava para as palavras fraude bancária no documento que Keisha tinha apresentado. O rosto dele já não estava zangado. Estava apenas vazio. A minha mãe, Helena, balançava para a frente e para trás na cadeira. Um pequeno gemido a escapar-se dos seus lábios. Não, não, não. Sofia tinha o rosto entre as mãos. Gabriel estava em silêncio, a sua máscara de superioridade finalmente desaparecida, substituída pelo olhar cru e aterrorizado de um animal encurralado. As palavras de Keisha, este processo não é apenas malicioso, é criminoso, ecoaram no silêncio, e enquanto eu os via todos a desmoronarem-se, não estava a pensar no dinheiro, ou na casa, ou mesmo no processo. Eu estava de volta àquele quarto de hospital escuro, há 5 anos, o cheiro de antisséptico e do pó de rosas da minha avó a encher os meus pulmões. Prometo, vovô, sussurrei, a minha mão a apertar o testamento. Deixá-los-ei ficar. Esperarei. Mas não entendo por quê. Por que é que eles são assim? Por que é que o pai, por que é que a mãe olha para mim como se eu não fosse nada? Os olhos da vovó Lúcia nublaram-se com a doença. Aguçaram-se com uma clareza súbita e feroz. Ela puxou a minha mão para mais perto do peito dela. Ah, minha criança, ofegou ela, a voz como uma folha seca. Não é ódio. Você não pode odiar algo que se recusa a ver. É uma mentira, Isabela. A vida inteira deles. Aquela casa perfeita. Aquela família perfeita. É uma mentira. E você é a única parte disso que é real. E eles não a suportam por isso. O quê? Que mentira! Sussurrei, um pavor frio a subir pela minha espinha. Tenho de lhe contar a verdade, disse ela, a voz a baixar, forçando-me a inclinar-me. A verdadeira verdade, não apenas sobre a casa. Sobre você e sobre a Sofia, você tem de saber. É a única maneira de ser forte o suficiente para o que está por vir. Ela respirou tremulamente, reunindo as suas forças. Tudo começou há 35 anos. O seu pai, Ricardo. Ele é um homem brilhante, mas é um homem fraco, e homens fracos. Homens fracos cometem erros terríveis e egoístas. Os olhos dela perfuraram os meus,
A sua mãe, Helena, ela descobriu depois de anos a tentar que era estéril, não podia dar-lhe um filho, não podia dar-lhe o herdeiro que ele tanto desejava para o seu legado. Ela não podia ter um filho, sussurrou a vovó Lúcia. A voz a baixar tanto que tive de me inclinar, o monitor a bipar constantemente ao meu lado. O meu filho Ricardo, o seu pai, ele era obcecado por legado, por um herdeiro, e a Helena, ela não podia dar-lhe um. Os médicos confirmaram. A minha mente girou. O quê? Então a Sofia, o seu pai, ela cuspiu a palavra. Fez o que os homens fracos fazem. Ele encontrou conforto noutro lugar. Uma mulher mais jovem, uma estudante numa das suas aulas, e essa mulher, ela fez uma pausa, os olhos fixos nos meus. Engravidou? Eu não conseguia respirar. Não. Sim, disse a vovó Lúcia, as palavras a caírem como pedras. Essa é a Sofia. A Sofia não é filha da Helena, ela é a bastarda do seu pai. Nascida de um caso, a Helena só concordou em criá-la, em fingir que era sua, para salvar a preciosa reputação do Ricardo. Foi um acordo. Helena ficou com a casa, o dinheiro, o status, e em troca teve de criar a filha ilegítima do marido como se fosse sua. Senti-me doente. Então Sofia é minha meia-irmã. É, disse a vovó, mas isso não é o fim da história, Isabela. Esse não é o verdadeiro segredo. Esse é apenas o segredo deles. O que quer dizer que eles não podiam ter apenas um filho, continuou ela, a voz ganhando uma energia estranha e feroz. Não ficaria bem. A Helena, estéril há anos, de repente tem um filho. As pessoas falariam. Precisavam de completar a família. Precisavam de uma história de capa. Então, um ano depois, decidiram adotar. Para fazer parecer planeado, para fazer parecer uma escolha, ela estendeu a mão e tocou a minha bochecha, a sua mão fina como papel, surpreendentemente quente. Essa é você, Isabela. Você foi a história de capa. Você foi a criança que eles adotaram de um orfanato para fazer a mentira deles parecer real. Senti as lágrimas finalmente libertarem-se. Quentes e silenciosas, eu era um adereço. Um escudo para o segredo sujo deles, mas quem? Quem sou eu? Os olhos da vovó Lúcia suavizaram-se e pela primeira vez vi lágrimas neles. Você não é apenas uma órfã, minha criança. Eles não sabem a verdade, eu arranjei. Arranjou o quê? A minha outra filha, sussurrou ela um nome que eu nunca tinha ouvido. A minha doce Rosa, a minha primogênita. Ela morreu quando você era apenas um bebê. Ela não era casada, o seu namorado inútil deixou-a. Eu não podia perder você também. Quando soube que o Ricardo e a Helena estavam a procurar adotar, eu movi cordelinhos. Eu garanti que a criança que eles recebessem fosse você, a minha verdadeira neta. Ela apertou a minha mão, a sua força a desaparecer, mas os seus olhos a brilhar. Você não é filha do Ricardo. Você não é filha da Helena. Você é minha filha. Você é a filha da minha Rosa. Você é a única naquela casa que carrega o meu sangue. Você é o legado, Isabela. Você é a verdadeira coisa. Estávamos num tribunal agora. O ar era pesado e formal. O senhor Ferreira, o advogado do meu pai, estava de pé a fazer as suas alegações finais ao juiz. Ele tinha abandonado as táticas agressivas do depoimento. O seu tom era agora suave, suplicante e cheio de falsa tristeza. Excelência, disse ele, gesticulando para os meus pais. Ouvimos testemunhos confusos e contraditórios sobre finanças, impostos e reparos. Mas eu peço que olhe para além deste barulho e veja a simples e trágica verdade no cerne deste caso. Ele fez uma pausa, deixando o drama aumentar. Temos dois pais respeitados e amorosos. O professor Ricardo, um pilar da sua comunidade, a senhora Helena, uma mãe devotada. Eles estão a enfrentar a perda da sua casa de 35 anos, a casa onde criaram os seus filhos, a casa onde a sua mãe viveu. Ele voltou o olhar para mim. Eu estava sentada ao lado de Keisha, as minhas mãos apertadas tão fortemente que os meus nós dos dedos estavam brancos. E do outro lado, continuou Harrison, temos uma filha que, por sua própria admissão, se tornou incrivelmente rica, uma filha que agora, num ato de crueldade profunda e quase impensável, está a tentar despejar os seus próprios pais idosos. Isto não é sobre um testamento, Excelência. Isto é sobre família. Isto é sobre decência.
Isto é sobre compaixão. Uma compaixão que a senhorita Isabela, no seu novo sucesso, parece ter tragicamente esquecido. A minha mãe Helena secou os olhos com um lenço, exatamente na hora. O meu pai olhava em frente, a imagem de um patriarca injustiçado. Queixa levantou-se lentamente. Excelência. Concordo. Este caso é sobre família, por isso gostaria de clarificar exatamente o que esta família é. A defesa chama a senhora Helena ao banco das testemunhas. A minha mãe parecia aterrorizada. Ela lançou um olhar de pânico ao meu pai, que lhe deu um aceno brusco, mal perceptível. Ela caminhou até o banco das testemunhas, as mãos a tremer. Queixa foi gentil no início. Senhora Helena, a senhora está aqui hoje a pedir a este tribunal para invalidar o testamento da sua sogra, com base nos seus sentimentos como mãe? Está correto. Sim, sussurrou Helena. Eu só quero o melhor para os meus filhos. Os seus filhos, repetiu Queixa. Vamos falar sobre eles. Sofia é sua filha, correto? Sim, disse Helena, a voz mais forte. A minha mais nova? Ela é sua filha de sangue, senhora. A pergunta atingiu a sala como um choque físico. Ferreira saltou de pé. Objeção, relevância. Isto é inflamatório. A juíza olhou para Queixa. Advogada. Onde quer chegar com isto? O senhor Ferreira acabou de basear toda a sua alegação final em família e compaixão, disse Queixa suavemente. Estou apenas a estabelecer os factos dessa família, a verdadeira base dela. A juíza franziu a testa. Vou permitir por agora. A testemunha responderá à pergunta. Helena olhou para o meu pai, os olhos arregalados de pânico. Eu não vejo o que isso. É uma simples pergunta de sim ou não. Senhora, Queixa insistiu. Você deu à luz Sofia? O rosto da minha mãe desmoronou-se. Não. Um murmúrio baixo percorreu a galeria. O meu pai fechou os olhos. Obrigada, disse Queixa. E agora, senhora Helena? Deu à luz Isabela? A minha mãe olhou para mim, o seu olhar cheio de um ódio súbito e desesperado. Não. Então, para ficar claro para o tribunal, a senhora não é a mãe biológica de nenhuma das mulheres no centro deste caso. Eu criei-os, gritou Helena. Eles são minhas filhas. Eu criei-os, gritou Helena, a voz a falhar. Eles são minhas filhas. Queixa acenou com a cabeça, o olhar fixo na minha mãe. Você criou-os. Mas este processo, o argumento do seu advogado, o testemunho do seu marido, tudo se baseia na ideia de que Sofia merecia o legado da família. E Isabela não. Por que, Helena? Porque a preferência inegável e vitalícia por uma filha, em detrimento da outra? A minha mãe gaguejou. Isso não é. Eu amo a Sofia, só que ela... Deixe-me ajudá-la, disse Queixa, a voz dela a baixar, mas a cortar o silêncio da sala de audiências. Isto não é apenas sobre favoritismo, é sobre um segredo, não é, professor Ricardo? O meu pai estava rígido na cadeira, o rosto como pedra. Queixa virou-se para a minha mãe no banco das testemunhas. Senhora, Helena, a Sofia é filha biológica do seu marido. Objeção, gritou Ferreira saltando de pé. Isto é ultrajante, é um insulto e não tem relevância. É todo o motivo, excelência. A voz de Queixa ressoou. Explica o tratamento preferencial, a disparidade financeira e a própria base deste processo fraudulento. Explica por que esta família é construída sobre uma mentira. A juíza olhou para Queixa, depois para os meus pais. Rejeitado, a testemunha responderá à pergunta. Isso aborda diretamente o suposto preconceito no centro deste caso. Helena olhou para Ricardo, os olhos arregalados de pânico puro. Eu. Queixa foi implacável. Não é verdade, senhora. Helena, que a senhora é biologicamente incapaz de ter filhos e que Sofia é a filha biológica do seu marido de um caso que ele teve com uma das suas estudantes de pós-graduação. Um suspiro coletivo sugou o ar da sala de audiências. O repórter na primeira fila deixou cair a caneta. A minha mãe Helena soltou um lamento alto e terrível e desabou para a frente no banco das testemunhas. O rosto enterrado nas mãos, os ombros a tremer com soluços violentos e incontroláveis. O meu pai Ricardo não se moveu, apenas olhou para a Queixa, o rosto pálido,
a sua reputação de professor respeitado, um pilar da comunidade, a evaporar-se sob as luzes fluorescentes impiedosas. Ele estava exposto, mas eu estava a observar a Sofia. O rosto dela estava branco como giz. Ela virou-se lentamente, não para mim, mas para o meu pai. Pai, sussurrou ela, a voz a tremer. Pai, do que é que ela está a falar? Isso é verdade. Ela olhou para a mulher a chorar no banco das testemunhas. Mãe, você não é a minha mãe. A voz de queixa foi o golpe final, clara e fria. E não é verdade, Helena, que Isabela foi adotada 1 ano depois, não por amor, mas como uma história de capa, um adereço para esconder o caso, um escudo para esconder a sua infertilidade e fazer a sua família desfeita parecer perfeita. O meu pai pôs a cabeça nas mãos e chorou abertamente. Sofia apenas olhava para o vazio. Toda a sua vida, a sua identidade como a filha de ouro, completamente e totalmente estilhaçada, o martelo da juíza estalou, o som agudo e final a cortar os soluços da minha mãe. Ordem, ordenou ela. Ordem neste tribunal. A sala lentamente, dolorosamente. Voltou ao silêncio. O lápis do repórter voava sobre a sua caderneta. O meu pai, Ricardo, levantou a cabeça, o rosto uma máscara cinzenta de derrota. Sofia apenas olhava para o meu pai, os olhos cheios de um horror assustadoramente vazio. A juíza olhou para eles, não com pena, mas com uma raiva fria e controlada. Nos meus 20 anos neste banco, disse ela, a voz baixa. Mas a chegar a todos os cantos da sala, vi muitos conflitos familiares, vi ganância, ciúme e uma tristeza profunda, mas raramente vi um caso tão desprovido de decência. Ela olhou diretamente para o Sr. Ferreira, o advogado dos meus pais. O senhor trouxe este caso à minha presença, alegando influência indevida e capacidade diminuída, pintou um quadro de uma mulher idosa vulnerável e uma filha predatória e indigente. Ela então virou o olhar para mim e ele suavizou por apenas uma fração de segundo. O que as provas demonstraram, continuou ela, é exatamente o oposto. Demonstraram uma neta, senhorita Isabela, que apesar de ser sistematicamente negligenciada e emocionalmente abusada, agiu com nada além de integridade. Ela não só se sustentou, como secretamente os sustentou. Ela olhou de volta para os meus pais. Ela pagou os vossos impostos. Ela arranjou o vosso telhado. Ela construiu uma vida bem-sucedida e um negócio bem-sucedido sozinha, enquanto vocês, os pais dela, a ridicularizaram ativamente por isso. Este processo, disse a juíza, a voz dela a subir com autoridade, não é apenas frívolo, é malicioso. É um ato de difamação profunda, não só contra a senhorita Isabela, mas contra a memória de Lúcia. É uma tentativa desesperada e fraudulenta de roubar um bem que nunca foi seu para financiar um projeto de fantasia construído sobre ainda mais fraude. O meu pai começou a levantar-se. Excelência, sente-se, professor. A juíza retrucou. O processo apresentado por Ricardo e Helena é, por este meio, arquivado com prejuízo, o que significa que nunca mais o poderão apresentar. A mão da minha advogada, queixa, encontrou a minha debaixo da mesa e apertou-a. Além disso, continuou a juíza, este tribunal ordena que os autores, Ricardo e Helena, e a sua co-conspiradora, Sofia, sejam responsáveis por todas as despesas legais da senhorita Isabela e custas judiciais associadas. Cada centavo. Sofia soltou um som engasgado. E quanto a você, senhor, Gabriel, disse a juíza, virando-se para o marido da minha irmã, que parecia prestes a fugir. As suas ações vão além de uma disputa civil. As provas apresentadas hoje mostram uma tentativa clara e calculada de defraudar investidores usando um bem, a Casa de Santa Teresa, que você sabia que não possuía. Este tribunal remete o seu caso, juntamente com todas as provas aqui apresentadas, para o Ministério Público para investigação criminal imediata de fraude bancária e de investidores. As palavras da juíza ecoaram no silêncio atordoado. Este tribunal está encerrado. O meu pai, Ricardo, desabou na cadeira, um homem desfeito. A minha mãe, Helena, soluçava histericamente. A sua maquilhagem perfeita arruinada, Sofia tinha simplesmente desaparecido. Ela estava a olhar para suas mãos, o rosto completamente e terrivelmente em branco. Toda a sua identidade tinha sido uma mentira.
e agora o seu futuro era um vazio. Keisha pôs a mão no meu braço. Isabela, conseguimos. Acabou. Mas não acabou. Não totalmente. Lentamente, levantei-me. As minhas pernas tremiam, mas a minha voz era forte. Excelência, disse eu. A bolsa ressoar na sala silenciosa. A juíza fez uma pausa, olhando para mim. Posso dizer uma última coisa. A juíza acenou com a cabeça. Pode, senhorita Isabela. Eu não olhei para a juíza, virei-me e olhei para eles. Para Ricardo, para Helena, para Sofia, as 3 pessoas que tinham formado toda a narrativa dolorosa da minha vida pareciam pequenos, derrotados, patéticos. Ouvi todo este caso, disse eu, e ouvi todos falarem desta casa como um legado, como capital, como um futuro, como um prêmio a ser ganho. Respirei fundo. Excelência, eu não quero a casa. A cabeça do meu pai levantou-se. Os soluços da Helena engasgaram-se. Sofia finalmente olhou para mim, os olhos arregalados de confusão. Eu não quero, repeti. Não quero os tijolos, não quero a argamassa, não quero um único centavo manchado disso. A minha avó Lúcia deu-ma para me proteger e para me dar uma escolha. E agora estou a fazer a minha escolha. Olhei para a minha família. Vou vender a casa de Santa Teresa. Um lampejo de esperança desesperada e gananciosa brilhou nos olhos do meu pai, e continuei. 100% dos lucros dessa venda serão usados para criar o Fundo de Bolsas de Estudo Lúcia. Será uma bolsa de estudo nacional gerida pelo Instituto de Culinária, dedicada a fornecer propinas integrais para crianças adotadas e crianças do sistema de acolhimento que desejem seguir uma carreira nas artes culinárias. Deixei as palavras assentarem. Eu tinha pegado na rejeição deles a mim como padeira e transformado-a num legado. Eu tinha pegado no segredo da minha adoção e transformado-o num presente para os outros. O meu pai compreendeu, ele fez um som gutural baixo e pôs a cabeça nas mãos. Era o som de um homem que tinha perdido tudo 2 vezes. Virei-lhes as costas, peguei na minha mala. Keisha estava a sorrir através das suas lágrimas. Saí daquele tribunal. Não corri. Passei pela minha mãe a chorar, pelo meu pai desfeito, pela minha meia-irmã catatônica e pelo seu marido criminoso. Empurrei as pesadas portas do tribunal e saí para o sol brilhante e limpo do Rio de Janeiro. Estava sozinha, não tinha casa, não tinha herança deles, e pela primeira vez na minha vida, estava completamente e absolutamente livre. Eles não me queriam como parte do seu legado, então tornei-me o meu próprio. Esta história ensina-nos que o verdadeiro valor é autodefinido, não concedido por aqueles que se recusam a vê-lo. Isabela foi desconsiderada como a padeira em dificuldades. No entanto, ela era secretamente a mais bem-sucedida e a única a defender a integridade da família. A sua família valorizava uma falsa narrativa construída sobre mentiras, enquanto ela construía a sua vida com trabalho árduo e verdade. A lição final é confiar no seu próprio caminho. Quando outros tentam roubar o seu futuro, a melhor vingança não é descer ao nível deles, é usar o seu sucesso silencioso para expor a hipocrisia deles e construir um novo e melhor legado que eles nunca poderão tocar. Alguma vez foi a Isabela na sua família? Partilhe a sua história de ser subestimada nos comentários abaixo.